Nós vamos agora falar um pouco do Evangelho e eu quero falar um assunto detalhado, a questão de um assunto que as pessoas falam e aplica a um arrebatamento de pessoas da terra, vivo, no momento que Cristo voltaria, ou o futurismo diz que voltará. Existe uma linguagem que Jesus falou que um será levado, outro será deixado. Já ouviu falar isso aí já? Parece que tem até um filme aí, Deixado para Trás. Já ouviu falar desse filme já? Deixados para Trás. Só que quando você vai olhar tudo, a questão do filme Deixado para Trás, e quando você vai analisar o contexto cultural e o contexto histórico da narrativa, você vê que a coisa é diferente de um arrebatamento, um suposto arrebatamento, quando Jesus diz, um será deixado, outro um será levado ou será deixado. Então, Jesus não está falando de um arrebatamento de corpos, pegar a pessoa arrebatada vivo, voar igualzinho um pássaro e encontrar com ele. Mas ele está falando sobre um juízo que viria sobre Jerusalém. E nós podemos observar que lá em Mateus 24, quem tem a Bíblia quiser conferir, você pode observar lá o que está escrito lá em Mateus 24, no versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercado de exército, sabe então que é chegada a sua desolação, porque dia de vingança são esses. Cairão ao fio da espada. Isso aqui é Lucas, estou dizendo. Lucas 21, 20, 22, 24. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações será levado cativo. Jerusalém será pisado pelos gentios até que os tempos desse cumprem. Agora, Mateus 24, versículo de número 40 e 41, diz assim: então, estando dois homens no campo, será levado um, deixado o outro. Já deu isso aí já? Estarão duas mulheres moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Aí quando você vai lá em Lucas também 17, versículo de número 34, diga-vos, naquela noite serão dois numa cama, será tomado um e o outro será deixado. Versículo 35 de Lucas 17. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Aí as pessoas estão dizendo aqui, as pessoas pegam e fazem uma aplicação como se fosse arrebatamento de pessoas vivas na terra na volta de Jesus. Será que é? Será que o contexto aqui é isto? Será que é ou não é? Só Elias foi arrebatado, né? Pois é, esse assunto aqui, quando um será levado por quem? E outro será deixado. As pessoas querem dizer que é arrebatamento. Vai estar duas pessoas no moinho, vai estar gente no campo, levado, um deixado, vai estar duas pessoas na cama. Aí as pessoas falam, um casal, marido e mulher, uma deixada, outra levado. Mas é arrebatamento? Será que o texto em si está falando de arrebatamento? Porque você vê o contexto, está falando de dia de vingança. Está falando que Jerusalém seria cercado pelo exército, o contexto. É só ser pensante e pensar fora da bolha. Pensar fora da caixa e olhar o contexto histórico da narrativa, a profecia de Jesus. Então, eu quero provar que não era arrebatamento aqui, nesse contexto. Não. Nem se forçar a interpretação, não tem como dizer que é um arrebatamento. Não tem. Não existe aqui de jeito nenhum. Então Jesus não está falando de arrebatamento, está falando de juízo que viria sobre Jerusalém. E isso aconteceu no ano 70, depois da era, na era comum, depois de Cristo, quando o general Tito com seu exército, lá de Roma, invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Aonde é que um foi levado e outro foi deixado? Vou explicar o que aconteceu nessa época.